Por que Shinji Ikari é tão odiado? Ele é um dos personagens mais odiados dos animes, mas será que esse ódio faz tanto sentido? O jeito dele viver fugindo, chorando, desistindo e não agindo como um protagonista padrão, poderoso, overpower, dá uma sensação de que ele fica pra trás. Que ele é fraco, sensível, não atinge as expectativas do público. Mas será que é isso mesmo? Vamos avaliar isso direito. Esse ódio não vem do nada. O Shinji toma muitas decisões frustrantes durante o anime. Ele foge quando deveria agir, não luta quando precisa lutar, e quando luta, fica com um pé atrás e acaba perdendo. Como a primeira batalha contra o Sasha, o terceiro anjo, onde a unidade 1 teve que entrar em modo Berserker para poder derrotá-lo. Inclusive essa parte é muito insana, porém muita gente ignorou o que tinha por trás dessa covardia. Desde pequeno, ele foi abandonado pelo pai e a mãe morreu muito cedo, onde viveu até seus 14 anos no automático, sem conselhos paternos, sem apoio materno, e nada além dele e seus pensamentos. Mas isso muda depois de um chamado para a empresa do seu pai, a Nerve. Uma funcionária de lá, Misato Katsuragi, busca ele durante um ataque do anjo e decide que Shinji ficaria aos seus cuidados. E quando chega até a empresa, ele recebe uma proposta de seu pai, com a ideia de que isso faria ele ser importante. Ele propõe que ele pilotasse o EVA Unidade 1. O EVA é como um robô de aproximadamente 80 metros de altura, uma máquina de matar feita para destruir os anjos e proteger a humanidade, mas esconde algo por trás. Sem spoiler, rapaziada. O Shinji sempre demonstrou um padrão muito claro. Ele quer ser aceito, mas tem medo de ser rejeitado. E isso cria um ciclo, ele tenta se aproximar, se machuca e então se afasta. Por isso que ele hesita tanto. Não é só medo de lutar, é medo de falhar, de decepcionar e de não ser o suficiente. Alguém que nunca teve apoio sendo colocado numa situação absurda onde vidas estão em jogo é algo que muitas pessoas não percebem o quão pesado é. E acaba julgando ele como errado, fraco, sensível demais, mas na verdade ele foi feito para ser humano. E outra situação é dizerem que ele é dramático demais, medroso e exagerado. Ele vive num conflito interno, com medo até de existir em relação aos outros, mas ele só acredita que tem valor quando faz algo pelos outros. Como quando pilota o Eva pelo seu pai, ou quando tenta ajudar a Arei com seus problemas psicológicos. Mas tem um sério problema nisso, ele esquece de ajudar ele mesmo. Ele pilota, sofre, se não pilota, ele se sente inútil. E isso cria um ciclo brutal. Após vermos todos esses fatos, dá pra concluir por que ele é tão mal julgado. Ele é visto muito superficialmente pelo público que ignora os reais motivos humanos por trás. E uma cena bem polêmica é a famosa cena do hospital, onde você sabe bem o que acontece. Essa eu concordo que é meio difícil de engolir, mas se olharmos bem, o Shinji era um adolescente extremamente confuso e com sérios problemas mentais. Não só mentais, ele tinha problemas sociais e até psicológicos, e considerando isso, não é uma cena fácil de defender, mas ela mostra o quão perdido e quebrado ele realmente está. Neon Genesis Evangelion é um anime que explora muito o psicológico dos personagens dele, como Asuka com o seu complexo de inferioridade, ou a Rei com a sua falta de identidade. E talvez seja por isso que o Shinji incomoda tanto. Ele não é um protagonista que a gente quer, ele tá mais pra um humano num mundo muito mais brutal. A maioria das pessoas gosta de personagens fortes, decididos, que enfrentam tudo sem hesitar. Mas o Shinji faz o oposto. Ele trava, ele foge, ele sofre. O medo de não ser suficiente, de decepcionar alguém, de não saber qual decisão tomar, ele representa a própria vulnerabilidade. E isso é desconfortável de assistir. Na vida real, as pessoas mudam do dia pra noite. Elas carregam traumas, inseguranças e muitas vezes nem entendem o que estão sentindo. E o Shinji é exatamente isso. Alguém perdido tentando sobreviver emocionalmente em um mundo que exige dele muito mais do que ele mesmo consegue dar. Nenhum deles é perfeito ou o herói ideal, só são apenas mal interpretados ou odiados. E é assim que eu termino esse vídeo. Ele é mais uma reflexão sobre um dos meus personagens favoritos dos animes. Ele é a própria representação de um adolescente em um mundo com problemas muito piores que os da vida real. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.